Bom dia, aqui é o Campolim Palma Tives, técnico em nutrição, que vai falar um pouco sobre os alimentos, um resumo de uma palestra que queremos ser bem objetiva e simples para atender as pessoas mais leigas no assunto de alimentação, intestino, o sistema digestivo, o sistema respiratório e os radicais livres. Prezado amigo, nós somos o resultado de um desígnio inteligente chamado Deus. Ele fez com sabedoria todos os alimentos para nossa saúde e nós devemos ser sábios para tratar de nosso corpo. O alimento, todo ele é dividido em reguladores, energéticos e construtores. Os reguladores são as frutas e as verduras. Os construtores são as proteínas. E os energéticos são os amidos, os carboidratos. Para cada alimento, precisa-se de uma enzima para a digestão. E como é que isso acontece? Antes disso, eu quero falar que nosso mundo é composto de átomos. A menor partícula. Depois nós temos as moléculas, as organelas, depois as células, depois os tecidos e os órgãos. Como eu falei, o mundo é composto de átomo. E todo alimento que nós ingerimos, nós estamos ingerindo átomos. E o organismo trata da digestão deles. No caso do amido, a digestão já começa na boca. Quando nós dilaceramos, nós moemos o alimento, os amidos já recebem a ação de duas enzimas, que é a pitialina e a amilase. É interessante nós mastigarmos bem o alimento para nós fazermos uma boa digestão já na boca. Em questão de 4 a 5 segundos, o alimento sai da boca e vai para o estômago. Em 4 segundos apenas. Veja quanto é rápido. E é interessante nós frisar que na boca nós temos um pH neutro de 7, o pH. O pH vai de 0 a 14. Então, o número 7 é um pH neutro. Se você tem um pH acima de 7, a boca ela está numa situação alcalina. Então, é propenso à criação do tártaro. Se ela tiver menos que 7, ela cria um ambiente propenso às aftas. Se você tem afta ou tártaro, é porque a acidez da tua boca não está normal. É interessante notar isso. Mas vamos prosseguir. O alimento saindo da boca, ele vai para o estômago. Num ambiente bastante ácido, lá no estômago, a acidez está entre 1 a 3 pH. Por que isso? Porque ali nós encontramos o ácido clorídrico e a atuação da pepsina. É uma outra enzima que atua no meio ácido. Ali a amilase ou a pitialina não tem mais efeito. Então funciona como um triturador. O estômago dilui tudo para a quebra das moléculas, para a absorção do organismo. Então, se você for ver o intestino, o tubo digestivo, ele começa com a boca, vai para o estômago, o duodeno, intestino delgado, intestino grosso e o sistema excretor. Todo esse processo é justamente para fazer a absorção do alimento. Então, faz a digestão e a absorção dos alimentos. Essa é a função. São as funções do aparelho digestivo. Mas vamos partir do estômago agora. Quando o alimento, o bolo alimentar que nós temos no estômago, sai do estômago, entra no duodeno. Ali
vai ter o efeito de outras enzimas. A função de outras enzimas entram em cena. Enzimas produzidas pelo pâncreas, que são 9 os tipos de enzima produzida pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão bastante completo. Produz enzimas também o fígado, mas o pâncreas produz as enzimas para a quebra das proteínas, das gorduras e também do amido. Também lá no pâncreas produz a amilase pancreática. Então, essas enzimas, qual é a função dela? É acelerar o efeito da reação química de todos os alimentos. Então, no duodeno, você vai receber do aparelho enzimático ali as enzimas necessárias para a quebra ainda mais dos alimentos, tanto dos amidos, das proteínas e das gorduras. Então você vê que o alimento vai sofrendo vários processos para a absorção de todos os elementos químicos. O ambiente do estômago, como eu falei, é de 1 a 2,5, pH 3. Agora, no duodeno, acontece um outro aspecto interessante. O pâncreas, além das enzimas, também produz o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é lançado um jato nos alimentos para aumentar o pH. Sobe para 8, 8,5 o pH no duodeno. Ali então já é um meio bastante alcalino, e é nesse ambiente que todas as enzimas produzidas tanto pelo fígado quanto pelo duodeno, ela vai ter uma função bastante interessante. E assim vai para o sistema delgado, sistema intestino grosso, intestino delgado, e ali vai absorvendo todos os elementos e vai quebrando as moléculas e vai retendo os elementos químicos necessários, que daí vai para o fígado, para o sangue, os elementos químicos. Na verdade, o fígado recebe sangue tanto do intestino, com os elementos químicos, quanto recebe o sangue do coração. O do coração, ele recebe o oxigênio. E o fígado, ele faz um processo de aproveitamento de todos os elementos químicos que levam para a mitocôndria, de todas as células. Na verdade, todo o alimento, ele vai acabar chegando na mitocôndria. A mitocôndria eu chamo de a casa de máquinas, porque ali processa a energia, tira a energia que nós precisamos para o nosso organismo. Tanto pela respiração, o oxigênio também tem um processo interessante, e aqui mais uma razão para nós acreditarmos em Deus, porque vejam que sabedoria. O oxigênio é mais concentrado na atmosfera, menos no pulmão e menos ainda na célula. Então, por difusão, através da hematose, o oxigênio ele vai do local mais denso para o mais raro, da pressão 3 para 2, da pressão 2 para 1, que seria da atmosfera para o pulmão, os pulmões, e dos pulmões para a célula do sangue. Esse é o processo de pressão, por isso que nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbono. Como que funciona? Porque na verdade o gás carbono ele tem o efeito inverso de pressão. Lá na célula, o gás carbono tem uma pressão maior e no pulmão tem uma pressão menor e na atmosfera menor ainda. Então, se nós expiramos é para captar o oxigênio, e se nós inspiramos é para captar o oxigênio, e se nós expiramos é para exalar o gás carbono. Então, amigos, vemos aqui a necessidade de respirar ar puro e se alimentar de alimento saudável. Se nós se alimentarmos com alimento saudável, nós estamos combatendo as toxinas de nosso organismo. Se nós assim procedermos, nós vamos estar desintoxicando o nosso organismo,
Por isso, nós precisamos aproveitar o máximo possível, porque todo o alimento é um antioxidante. E nós estamos produzindo antioxidantes. Antioxidante feito, cada um tem sua coloração. Nós temos as cores do alimento amarelo, que é rico em beta-caroteno. Nós temos alimentos vermelho ou vermelho escuro, eles já são compostos de outro alimento, que é licopeno, de outro ingrediente que chama-se licopeno. E nós temos os escuros, cor verde escura, cor preta, que são os polifenóis. Nós precisamos diversificar nossa alimentação para nós, na verdade, combater todo tipo de radical livre que nosso organismo produz, ou que nós assimilamos, ou que nós recebemos pelo efeito exógeno. Nós tanto ingerimos ou assimilamos pela pele as toxinas, os radicais livres, quanto nós produzimos no próprio organismo. Lá na mitocôndria produz os radicais livres, mas necessário para o organismo. Mas quando exceder um pouco essa quantidade de radicais livres, aí o que produz? Lesões nos nossos tecidos. E essas lesões comprometem, levando até mesmo à morte. Então, amigo, a necessidade de se alimentarmos bem. Nós falamos que todo o elemento químico está nos alimentos. Se nós soubermos diversificar o alimento, nós vamos dar as condições necessárias para o nosso organismo trabalhar bem. Nosso alimento é a nossa saúde. Nós precisamos ser sábios em tratar o nosso corpo. Então, como nós vamos se alimentar, nós temos que escolher bem pela coloração. Se nós diversificarmos, não comer numa só refeição várias variedades, mas termos uma proteína, um construtor, um amido, que são os energéticos, ou um regulador, que é a fruta ou a verdura, nós estamos dando as condições boas para o organismo funcionar com as enzimas. Porque para cada tipo de alimento nós temos uma enzima ou um conjunto de enzimas que faz a quebra desses alimentos. Por isso é interessante nós darmos o menos trabalho possível para o nosso organismo. Então, as enzimas, elas funcionam com esse propósito. Então, amigos, eu falei em radicais livres. O que são radicais livres? Todo elemento químico que tem um elétron apenas na última camada, esses são radicais absortos no nosso organismo, e eles se fixam em qualquer outro elemento oxidante, e justamente ali é que produz as lesões em nosso corpo. E nós precisamos, ele produz as lesões, necrosa, e daí precisa de oxigênio. Mas quando o tecido é necrosado, o oxigênio não tem acesso, portanto não tem como combater quando a lesão é muito grave e a pessoa chega até a morrer. Então, os radicais livres é essa combinação dos oxidantes com um elemento químico que tenha um elétron apenas na última camada. E para quem não sabe, só para dar uma informação, os alquimistas gostam muito disso, conhecer a tabela periódica, e nós devemos continência ao nosso grande mestre nesse sentido, que é Dmitry Mendeleev, um russo que até na sua época era conhecido 63 elementos químicos. A partir dele, então, nós tomamos conhecimento de mais no total de 92 elementos químicos naturais, da natureza. Na verdade, no total, tem 116 elementos químicos produzidos pelo homem, esses que excedem a 92. Então, os elementos químicos todos nós encontramos nas frutas, na atmosfera e em todos os alimentos. Mas nós precisamos saber como aplicar esses elementos, sabendo se alimentar com equilíbrio, e assim nós vamos dar condições para o organismo desenvolver de uma forma saudável e equilibrada. Outra coisa que é muito importante é nós considerarmos os açúcares. A sacarose, produto da cana, a glicose, as frutoses, todos esses alimentos do açúcar também é necessário.
mas nós temos que chamar a atenção dos açúcares refinados. O açúcar refinado não tem elemento químico nenhum que seja necessário para o nosso organismo, ele só tem energia. E quando você come uma colher de açúcar, o teu organismo vai gastar 2 horas para quebrar essas moléculas e vai roubar ingrediente químico dos tecidos. Se você se alimenta com açúcar mascavo, melado, mel, garapa, você está nutrindo com açúcar e os elementos químicos acompanham, que são naturais. Mas o açúcar refinado nós não recomendamos, nós temos que tirar do nosso cardápio. Então, prezado amigo, prezado jovem, nós somos o resultado daquilo que nós comemos. Se você se sente obeso, tem problema do intestino, se você não dorme direito, conheça os produtos que fazem bem para a tua saúde. Nós estamos produzindo alimentos detox, que é isso que eu acabei de mostrar, né? Esses alimentos têm a finalidade de dar ao teu organismo aquilo que realmente você precisa, que são combater as toxinas dos radicais livres. Você não necessariamente que seja o nosso, mas se você soubesse se alimentar, e em todo alimento, na verdade, ele é um antioxidante. Mas temos que tomar um cuidado, porque às vezes nós compramos uma laranja que já faz 1 mês que foi tirada do pé. E no momento que ela é tirada do pé, ou tanto a fruta quanto a verdura, ela entra no processo de oxidação. E às vezes você pensa que está se alimentando bem, mas você está se alimentando com um alimento que é pobre em antioxidante. Então, quanto mais novo, quanto mais recente for o produto colhido, você vai ter mais certeza de que o alimento está sendo realmente bem aproveitado pelo organismo. Você está nutrindo o organismo de antioxidante que faz bem para a saúde. Então, tanto os polifenóis, os licopenos, que são as cores vermelhas, as cores amarelas são a beta-caroteno. Então, todos esses elementos é necessário para você, para a tua saúde. Prezado amigo, nós estamos comercializando esses produtos detox. Se você tem interesse, nós levamos até você e nós fazemos questão de dar uma palestra com mais abrangência, porque aqui o nosso tempo é limitado, até porque para não se tornar muito incômodo. Mas se você precisar, nós estamos dando palestras, respondendo perguntas sobre esses assuntos que é procedente. Nós precisamos investir na saúde, porque se nós não tivermos tempo para investir na nossa saúde, certamente nós vamos ter que cuidar de nossa doença. E o que nós somos é resultado do nosso passado. Para aquele que se preocupa com saúde, tem que se preocupar com o que está comendo. E nós temos nos agrotóxicos muito produto que são toxinas, que são radicais livres. Nós temos que saber trabalhar com ele para nós gozarmos de uma saúde melhor. Aqui nós ficamos muito gratos por ter essa oportunidade de estar falando contigo, e nós queremos que você tenha saúde e viva feliz. Deus fez todo ser humano para ser feliz e Ele tem interesse na nossa felicidade. Que Deus nos ajude, tenha um bom dia, é o nosso desejo. Obrigado.